mas torpe significa inútil. Então o que o apóstolo Paulo está falando é: não saia da vossa boca nenhuma palavra inútil. E o que é inútil, querido? O que Paulo falou que ficou ultrapassado? Que Paulo falou que ficou obsoleto? As proibições. Deixa eu te falar, o Senhor não quer se relacionar com você baseado em obrigações, baseado em proibições. O Senhor quer relacionar com você baseado somente na paixão, baseado em alguém que foi conquistado. Eu e você, muitas vezes nós aceitamos que as pessoas façam coisas para nós obrigadas, sim ou não? Às vezes nós aceitamos, mas deixa eu te falar, Deus não aceita. Deus quer que você descubra que Ele te ama. E às vezes você pode estar me ouvindo falando: Marcos, essa é a mensagem para novos convertidos, essa é a mensagem que nós pregamos nos encontros. Deixa eu te falar, querido, essa é a mensagem que precisa reger a sua vida todos os dias. A mensagem de que você é um filho amado, e que as suas falhas não podem alterar, elas não podem mudar o amor que Jesus sente ao seu respeito. Essa é a mensagem. Por quê? Porque todos os dias nós vamos falhar. E não é que você vai falhar porque você quer. Eu costumo brincar que quem nasceu de novo, ele tem uma alergia, igual o Natanzinho tem alergia a frutos do mar. Ele às vezes pode querer botar um camarão na boca, mas quando ele coloca, enche, empola, fica vermelho, fecha a garganta. Da mesma forma, é quando você nasceu de novo e você toca no pecado, não te faz bem, você sente mal. Por quê? Porque sua natureza agora é outra. Agora você se alimenta de coisas superiores. Amém, queridos? Então, o que Paulo estava falando aqui é: Deus não quer relacionar com você baseado em obrigações. Ele estava falando aqui para depois que você provar do Senhor, você não vir para o irmãozinho que está chegando com obrigações também para ele, com proibições para ele. Como eu disse, como no texto que eu abri, a gente vai ler ele mais na frente, que você bebe para você não bebe para o outro, mas você precisa beber a ponto que você vire uma fonte, e aí você transborda para o outro. Mas você precisa estar cheio de quê? Cheio da água do Espírito, aí sim você vai transbordar aquilo que é bom. Amém? Aí você não vai transbordar para o outro proibições, né? Sempre me perguntam, eu amo responder: Marcos, isso pode? Isso não pode? Falou, querido, para mim não é pecado não, mas agora se for para você, ora aí que Deus vai falar contigo. Sabe, querido, o Senhor não quer relacionar conosco baseado nisso. E aleluia por isso, porque o Senhor quer relacionar conosco, porque conforme você vai se relacionando com Ele, você vai tendo intimidade, você vai sabendo e vai descobrindo os anelos do coração do Senhor. É assim quando nós estamos conhecendo uma pessoa, sim ou não? A priori você não conhece a pessoa, porque você a viu uma vez, mas a cada encontro que você vai tendo com ela, você vai descobrindo: olha, ela gosta disso, olha, ela gosta dessa cor, ela gosta dessa comida. Com Deus é da mesma maneira. Enquanto você o contempla, Ele vai colocando a sua natureza dentro de você. Enquanto você o contempla, Ele vai tirando as imperfeições de você e colocando a vida dele dentro de ti, querido. É assim que funciona, não tem outra maneira. Não tem outra maneira. Sabe, as proibições, essas mensagens duras, baseadas na lei, na velha aliança, pode ser que elas tenham poder, mas é um poder que se esvai muito rápido. É uma mudança que ela tem prazo de validade muito curto. Por quê? Porque ela é na força do seu braço. Deixa eu te falar, se proibições elas tivessem um resultado que Deus esperasse, Jesus não precisava ter vindo morrer naquela cruz, porque você conseguiria fazer, mas o fato é que nem eu e nem você conseguimos. Então por isso que agora Jesus vem e paga uma conta que eu e você não conseguiria pagar, e agora nós temos livre acesso a Ele, e agora nós podemos contemplá-lo. Amém? Aleluia. Então como que eu transmito graça, Marcos? É falando unicamente de Jesus. Sabe, você não vai transmitir graça falando de outra coisa, você vai transmitir graça falando exclusivamente de Jesus. Sabe, eu quero ler com você o texto lá de Atos, capítulo 4, verso 13.
fale de Jesus. O texto vai dizer o seguinte: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Sabe, às vezes você acha que para você transmitir Jesus, você precisa de um curso superior, você precisa de uma teologia. Mas deixa eu te falar, Pedro e João eram homens iletrados, incultos. Eles não sabiam conjugar o verbo direito. Eles não sabiam as leis gramaticais. Mas o que eles sabiam? Eles viram Jesus. Eles viram Jesus. Então quando você vê Jesus, quando você toca em Jesus, agora você pode transmiti-lo. Porque quando você toca em Jesus, não é o seu pecado que passa para Jesus, mas é a vida dele que passa para dentro de você, querido. É a vida dele que vai entrando em você. E é como aquela canção que eu gosto de cantar, tem gente que não gosta, né? Mas é isso. A luz dele entra, e onde tinha sombras em mim, ele arranca tudo, e a luz dele resplandece no meu interior. Então é tudo sobre Jesus. E eu amo falar essa mensagem, querido, porque evangelho, o verdadeiro evangelho é o homem saindo da equação. O evangelho é o homem saindo da equação e deixando Jesus resolver esse problema para você. É Jesus falando: ei, deixa comigo. O que você está tentando fazer, meu filho? Essa conta nem se você entregasse o seu corpo para pagar, a sua vida para você pagar, você conseguiria. E é por isso que eu vim e paguei esse alto preço por você. Então transmita a graça como? Falando de Jesus, falando da obra que Ele tem feito na sua vida. Então a Bíblia conta também a história de 2 discípulos, que eles estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús. E ali eles iam comentando de Jesus. E eu acho isso muito poderoso, porque fala que enquanto eles falavam de Jesus, Jesus se aproximou deles e começou a discorrer as escrituras do Velho ao Novo Testamento, falando: olha, aqui era eu também, olha, aqui também era eu estava desde o princípio. Querido, é isso que acontece quando você fala de Jesus, Ele chega para a conversa. Quando você começa a falar de Jesus, ele quer ouvir o que você tem para falar dele, então Ele vem para a conversa. Tantas e tantas vezes, deixa eu te contar um segredo, não conta para minha esposa não, ela está lá no culto, Kids. Tantas vezes eu estou deitado e minha esposa: vamos orar, amor? Aí eu queria assistir Netflix, segredo nosso. Mas eu falo: eu sou o sacerdote dessa casa, amém, meu amor, vamos orar. E eu levanto e eu começo: Senhor, eu te adoro. Oh Jesus, obrigado por aquilo que o Senhor fez na minha vida. E de repente Jesus vem. E de repente Ele quer participar da sua conversa, querido. Deixa eu te falar, o Senhor sempre quis ter um relacionamento conosco. Desde Adão você vai ver que Ele vinha todas as tardes ter um contato com Adão, ter um bate-papo com Adão. Sempre o Senhor quis isso. Deixa eu te falar, às vezes você está aqui, às vezes você até já ouviu a voz do Senhor, às vezes você até foi envolvido na obra de alguma maneira, mas a religião te frustrou. Mas deixa eu te falar, Jesus permanece o mesmo. Ele nunca saiu do mesmo lugar. Às vezes você está me ouvindo e fala: Marcos, mas me falaram que se eu errasse, eu tinha que ir embora, eu não tinha que pertencer a esse lugar. Deixa eu te falar, querido, no amor de Jesus há espaço para aqueles que falham. No amor de Jesus há espaço para aqueles que falham. E ai de nós se não tivesse. Nós não podemos, nós não conseguimos surpreender Jesus com as nossas falhas. Nós às vezes ficamos impressionados com os outros, né? Meu Deus, como é que fulano teve coragem de fazer isso? Mas Jesus não. Ele me chama e chama você, e Ele sabe de tudo. O salmista vai falar que Ele conta os fios de cabelo da minha cabeça. Então Ele não tem trabalho com o Felipe. Aleluia. Mas esse é Jesus, queridos. Esse é Jesus. Se você começar a falar sobre Ele, Ele vai querer participar da conversa. Ele vai vir querer saber o que você está falando sobre Ele. Esqueça esse negócio que Jesus está longe. Talvez você aprendeu a se relacionar com Deus achando que Deus estava longe. Mas deixa eu te falar, eu não imagino que Jesus fala assim: olha, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu estou lá em Babassulândia. Eu não imagino que Jesus está falando: olha, o seu fardo é pesado, mas aí você precisa correr uma maratona de 100 metros rasos. Não, Jesus está perto, como o apóstolo vai falar: está na tua boca, está na tua palavra.
Como a poesia vai falar, está mais perto do que a pele em meus ossos, está mais perto do que a canção em meus lábios. Ele está perto de você, Ele quer fazer parte do seu dia a dia. Chama Jesus para ir com você, com certeza Ele vai. Eu sei que as pessoas falam que quando você falha, o Espírito vai embora. Ele, meu Deus, não posso ficar aqui. Mas deixa eu falar, Ele não vai embora. E glória a Deus por isso. Porque se dependesse de nós, alguns de nós, Ele nem entraria se Ele fosse embora. Se nós formos sinceros, se Ele fosse embora, cada vez que a gente falhasse, em alguns de nós Ele nem entraria. Deixa eu te falar, alguns lugares que você entra, o anjo não entra. Mas qualquer lugar que você entrar, o Espírito Santo que mora dentro de você, Ele vai com você. Ele nunca vai te abandonar. Eu sei que as pessoas vão falar para você, ai daquele que Deus pesa a mão. Mas deixa eu te falar, bem-aventurado, bendito é aquele que está nas mãos do Senhor. Como o próprio Jesus vai falar, quem os arrebatará das minhas mãos? Querido, não há lugar mais seguro. Nós precisamos ser conquistados por esse amor. Nós precisamos ser conquistados por esse amor de Jesus. Quando nós contemplarmos os olhos dele, nós vamos perceber que nada mais faz sentido. Sabe, eu sou crente desde de menino, não falo isso para me gloriar. É que às vezes os jovens falam, mas qual é a receita para nunca desviar? Qual é a receita, Marcos, para nunca sair da igreja? Me fala, me conta. Eu sempre falo, querido, eu não sei, porque eu não estou firmado naquilo que eu faço, mas eu estou firmado naquilo que Ele fez. Sabe, nossas alianças, elas têm prazo muito curto. Nosso amor é muito incondicional. Às vezes é bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Mas acerca de Deus, Ele sempre vai querer o seu bem. Ele sempre vai estar com os braços abertos para você, independente daquilo que você venha fazer. Uau, queridos, essa é a mensagem. Aí você quer me falar que uma pessoa que acabou de descobrir que é muito amada por alguém que ama de maneira incondicional vai correr para o pecado? Pelo amor de Deus. Se eu descubro que alguém me ama, eu vou querer agradá-la, sim ou não? Então a vida cristã, o evangelho é baseado em eu descobrir o quanto Ele me amou, o quanto Ele me ama. Aleluia por isso. Aleluia. Por isso fale sobre Jesus. Fale sobre Jesus. Sempre quando um jovem vem confessar pecado para mim, eu sempre falo sobre Jesus. Porque às vezes ele vem falar achando que eu vou dar uma canelada nele. Seu miserável, pecador, impuro. Quem assistiu The Chosen vai entender. Impuro. Mas eu falo sobre Jesus. Eu falo que não tem pecado maior que o sangue não possa apagar. Eu falo que o pagamento pelos nossos pecados foi muito maior, querido. É como uma dívida de alguém que é muito devedor e vai lá e paga, mas ele paga, deixa um limite lá, para se caso a pessoa voltar, porque ele pegar dinheiro emprestado, já tem crédito lá na casa. Foi isso que Jesus fez. O pagamento dele é muito, muito, muito maior do que os nossos pecados. Por isso você pode ter ousadia para chamá-lo de Pai. Por isso Jesus falou, Pai, eu revelei o teu nome. Nunca ninguém tinha chamado Deus de Pai antes de Jesus, mas Ele revelou o nome. Por quê? Porque agora o relacionamento que Deus quer ter conosco não é apenas de um servo e um seu Senhor, mas um relacionamento de pai e filho. De pai e filho, querido. Então como que eu transmito graça, Marcos? Também falando sobre o perdão dos pecados. Marcos, mas essa não é uma mensagem para quem chegou agora também? Para quem está começando na vida cristã? Não, queridos. O próprio Martinho Lutero falava, eu preciso pregar o evangelho para mim mesmo todos os dias, porque todos os dias eu me esqueço. Será que parece alguém aqui nessa noite? Será que parece eu e você muitas das vezes? Acabamos de ouvir que somos amados, mas acontece alguma coisa, será? Será que Ele me ama? Deixa eu te falar, querido, não meça o amor de Jesus pelas suas circunstâncias, mas fale para as suas circunstâncias o tamanho do amor de Jesus por você. No seu dia mal, que você possa falar, eu sou amado. Está no quarto escuro, eu tenho alegria, porque o Senhor é alegre, o Senhor está satisfeito comigo. Fale para a sua circunstância.
muitas das coisas que nós passamos tem a raiz com a condenação do pecado. Por isso eu quero te falar, essa questão precisa estar resolvida, querido. Precisa estar resolvida dentro de nós. Que quando você pecar, eu gosto muito desse lá de 1 João capítulo 2, que ele fala assim, ó, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Aí ele continua, mas como você vai pecar? Deixa eu te falar uma coisa, você tem um advogado junto ao Pai, o seu nome é Jesus Cristo. O seu nome é Jesus Cristo. Então você tem alguém que você pode contar no seu dia mal. Eu sempre falo isso. Você sempre tem alguém para contar no dia mal. Marcos, mas eu estou aqui a trabalho, não conheço ninguém nessa cidade. Deixa eu te falar, querido, que a pessoa que você pode contar é muito melhor do que qualquer outro. É o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que sustenta todas as coisas. A Bíblia vai falar que tudo subsiste em Cristo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe haveria. Então é esse Jesus que eu estou falando, você pode contar com ele. Você pode chamar quando você tiver feito a pior burrice da sua vida. Desculpa a palavra. Porque afinal, eu gosto dessa ilustração, que religião é o filho falando, eu errei, meu pai vai me matar. Mas alguém que entendeu o evangelho, ele fala, eu errei, eu preciso ligar para o meu pai. É alguém que conhece o coração do pai. Que nós como filhos e filhas, nós possamos ter a clareza de como o Senhor nos olha. E às vezes eu falo para alguns discípulos meus, eu falo, olha, eu queria que você conseguisse enxergar com os meus olhos, ou melhor, com os olhos de Jesus ao seu respeito. Porque às vezes nós estamos igual os espias, olhando a terra de Canaã, falando, olha, nós éramos como gafanhotos. Mas eles nunca chegaram para perguntar, a Bíblia não fala que eles chegaram para perguntar ali para o povo que era o dono da terra. A Bíblia fala que eles se viram. Então, querido, tem muito mais a ver com como que você se vê. Como que você se vê nessa noite? Sabe, eu quero te desafiar a você se enxergar todos os dias como um filho. E não só um filho muito amado do Pai. Um filho muito amado do Pai. Sabe, não pense que um filho que é muito amado e sabe que é muito amado, ele tem ali rituais para chegar diante do Pai. Sabe, eu só tenho minha mãe, eu não tenho mais meu pai. Mas todas as vezes quando eu vou lá, minha esposa se assusta com a liberdade. Eu entro, eu abro as panelas, eu abro a geladeira. Por quê? Porque tem intimidade. Eu não penso que um filho chegue, queridíssimo pai, excelentíssimo, eu poderia abrir sua geladeira e ver o que tem nela? Não, o Senhor está nos chamando para termos intimidade com Ele, queridos. Para termos intimidade com Ele, por isso, transmita a graça falando do quê? Falando do perdão dos nossos pecados. Sabe, eu não sei se você vai lembrar da história, mas você vai lembrar porque somos uma igreja bíblica, aleluia, por isso. Daquela mulher samaritana, que ela troca uma ideia ali com Jesus, e todo mundo fala de água, mas ninguém bebe água. Mas aquela mulher, ela sai dali, com seus pecados perdoados, e ela sai para viver os melhores dias da vida dela. Sabe, ela sai dali sem peso algum pelos seus pecados, porque ela teve um encontro com a própria graça, querido. Sabe, quando você tem um encontro com Jesus, com a graça todos os dias, a sua vida é muito mais leve. Você é muito mais feliz. Você é muito mais feliz, por quê? Porque o Senhor é com você. E essa é a verdade que o mundo precisa ouvir. Porque as pessoas que estão lá fora, muitas vezes elas se perdem em si mesmas, porque elas acham que são sozinhas, que são obras do acaso. Mas não são. Todos nós somos projetados, queridos. Nada é de maneira aleatória. Se você for olhar quão fantástico é o corpo humano, você vai descobrir, você vai perceber que tem muita lógica, que existe um Deus sim, que não precisa ser muito inteligente para fazer as contas, que o nosso corpo é muito complexo, que alguém teve que nos projetar. Sabe, então deixa eu te falar, as pessoas estão lá fora e muitas vezes elas se sentem só, porque elas não sabem que tem alguém para computar. Elas acham que são obra do acaso. Mas deixa eu te falar, você não pode se dar esse luxo, porque você é um filho amado do Pai. Você é um filho amado.
Deixa eu ler outro texto com você lá de Atos 10, 43. Atos 10, 43 diz o seguinte: dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Eles ouviam qual mensagem, queridos? Era uma mensagem legalista? Era uma mensagem que falava que se você pecasse, Deus queria te matar? Era uma mensagem falando que Deus te queria bem, mas outra hora Ele te queria mal? A Bíblia fala claramente que enquanto Pedro falava, ele falava do que? Da remissão de pecados. Ele pregava sobre o perdão dos pecados. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam esta palavra. Pedro estava pregando essa mensagem que eu estou falando para você aqui. Então, quando a mensagem que é pregada é a mensagem do perdão dos pecados, os céus se abrem e o Espírito Santo enche a casa. Sabe, irmãos, eu sinto tanta alegria de poder falar dessa mensagem. Eu sinto um ambiente tão aberto aqui quando nós falamos do perdão dos pecados, porque o Senhor fica alegre com isso, de saber que você confia nele, de saber que você não confia na força do seu braço, de saber que você não confia na sua boa performance, mas que você confia no sacrifício dele. Então eu imagino que o Espírito Santo ele fica só esperando. Muitas das vezes nós cremos que somos perdoados, para ele vir te encher completamente. Sabe, eu conheço muitas pessoas que elas nunca receberam, nunca tiveram uma experiência sobrenatural com Deus, porque sempre a consciência que elas têm é dos seus próprios erros, é dos seus próprios pecados. Eu sempre falo: ei, esquece isso. Esquece isso. Deus já esqueceu isso. Por que você fica remoendo esse assunto? O Senhor quer te encher. Sabe, queridos, a única mensagem que tem poder para transformar é essa mensagem. Não há outra mensagem. Eu sei que as pessoas falam: Marcos, mas ajuda. Pode ajudar, mas não tem poder para transformar de dentro para fora. Todas as religiões, elas vão te dar lista daquilo que você pode fazer, que você pode e não pode fazer. E bacana, de repente você olha para uma pessoa e você fala: cara, fulano não tem pecado, fulano não tem falha nenhuma. Mas você não sabe como é que está por dentro. E o contraponto disso é o Evangelho, que o Senhor deixa muito bem claro que a obra que Ele faz é de dentro para fora. De dentro para fora. Então, muitas das vezes por fora ainda está todo bagaço, às vezes é a sua situação. Você: Marcos, eu creio na graça, mas eu ainda sou só o bagaço por fora. Deixa eu te falar, querido, o Senhor pouco a pouco Ele vai te transformando. A cada encontro que você vai tendo com a graça, Ele vai te enchendo. A cada encontro que você vai tendo com esse amor, Ele vai te enchendo. E a ponto que a Bíblia vai falar que você é transformado de glória em glória, até chegar à estatura do varão perfeito. É por isso que a Bíblia vai falar lá em Coríntios: contemplando o seu rosto como por um espelho, nós somos transformados de glória em glória. Então não é contemplando suas falhas, não é contemplando os seus pecados, mas é contemplando o Senhor Jesus. E contemplar não é difícil, aleluia por isso. O que você tem que fazer para contemplar? Passou julho, né? O que você faz para ficar bronzeado? Você só se expõe ao sol. E quando você volta, nem adianta mentir, todo mundo fala: você pegou sol, você estava na praia assim, porque você só se expôs ao sol. Com Jesus é da mesma forma. Às vezes você está aqui me ouvindo: Marcos, eu não entendi muito, mas você se expôs. E conforme você vai se expondo à presença, o Senhor vai te transformando. E conforme você vai se expondo a esse amor, o Senhor vai te transformando, e vai te transformando, e vai te transformando, a ponto depois fala: uai, eu mudei. Mudou, porque não foi na força do seu braço. Foi o próprio Jesus que com a sua mão poderosa foi tirando. Foi tirando onde tinha mágoa e colocando alegria. Foi tirando onde tinha trevas e colocando a sua luz. Esse é Jesus, queridos.
Esse é Jesus. E sempre que eu vou falar, já me perguntaram isso muitas vezes quando a gente vai fazer eventos de jovens. E vocês não falam sobre o pecado, não? O que eu posso falar sobre o pecado, querido? Que você é perdoado, que Jesus cravou a sua dívida lá naquela cruz. Eu vou falar sobre o pecado, mas eu vou falar que o sangue de Jesus é muito maior do que qualquer pecado. Eu vou falar sobre o pecado, mas eu vou falar que Jesus levou todos eles naquela cruz. Eu vou falar sobre o pecado, mas eu vou falar, você vai permanecer nesse amor, e esse amor vai te transformar. É isso que eu tenho para falar do pecado. É isso que eu tenho para falar do diabo. Ele é o velho do saco. Você lembra do velho do saco? O poder que ele nem tem armas. As armas que ele tem, fomos nós que fornecemos para ele, meu Deus do céu. Ele não tem essa briga entre Deus e o diabo. É claro que ele vai vir te assediar, vai vir te perseguir, mas você vai estar firmado, e firmado não no seu bom comportamento, firmado não nas suas boas atitudes, mas firmado na rocha que é o Senhor Jesus. Porque não tem muito a ver com aquilo que você faz, querido, tem a ver com aquilo onde você está firmado. Não tem muito a ver com as suas atitudes, mas tem a ver com o que você carrega aí dentro de você. Tem a ver com onde, o local geográfico que você está edificando a sua casa. Porque se você estiver edificando a sua casa na rocha, deixa eu te falar, pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir chuva, mas deixa eu te falar, a sua casa vai permanecer firme, porque está em Jesus. Está em Jesus. Nós temos o perdão total em Jesus, queridos. Nós temos o perdão total em Jesus. Nós somos justificados nele. É claro que o pecado nos faz mal. Eu não consigo imaginar alguém que nasceu de novo viver mergulhado no pecado. Não consigo, não entra na minha mente isso. Mas os filhos, você lembra da alergia? Tem alergia. Eles ficam desesperados quando eles pisam na lama, que eles falam, o que eu fiz? Eu sou tão amado, por que eu vou provar disso daqui? Para que eu vou pegar um prato do diabo aqui, se o Senhor tem um banquete preparado para mim? Por que eu vou focar nas coisas temporais, como Paulo fala, se o que Ele me espera é uma eternidade? O que me espera é muito mais superior, queridos. Então por isso que nós somos radicais livres, amém? Temos radicais livres aqui? Porque nós somos radicais contra o pecado. Nós somos um povo apaixonado. Ninguém consegue parar a gente apaixonado, irmãos. Eu estou escrevendo um livro sobre isso, sobre intensidade. Quem é apaixonado é muito intenso. Quem é apaixonado não faz cálculo. Quem é apaixonado, ele se entrega completamente. Quantas e quantas vezes eu estava na corte com a minha esposa, estava no seminário, eu rodava a cidade de pé. Era tão liso que não tinha nem a bike para andar. Rodava a cidade de pé, só para almoçar. Eu fico, que loucura que a paixão faz a gente fazer, meu Deus. Para almoçar e beber água, aleluia. Gente apaixonada não faz cálculo. Gente apaixonada tem saudade de ter saudade. Gente apaixonada fica contando as horas, meu Deus. É sério que ainda faltam 7 dias para a célula? É sério que ainda faltam 7 dias para o culto? Porque tem saudade. O Senhor quer se relacionar comigo e com você baseado nesse amor, não baseado em demandas, em coisas que você tem que cumprir. É claro que depois que você descobre o quanto você é amado, você vai querer retribuir, mas tudo que nós vamos fazer é uma resposta a esse amor. Não é baseado em mim mesmo, mas é baseado no amor de Cristo, nesse amor. Então como que eu transmito graça, Marcos? É falando sobre Jesus, é falando sobre o perdão dos pecados, é falando palavras de vida eterna, que são as palavras do próprio Jesus. Do próprio Jesus, queridos. Quero ler com você um texto, lá de João, capítulo 7, 39.
Irmãos, eu volto a falar, aqui em cima não é tão quente assim. Aqui em cima não é quente, eu que derreto. É o fogo do Espírito. Aleluia. Perdão, irmãos, abre comigo lá antes desse texto, João 6,66. 6666. O texto vai dizer o seguinte: à vista disso, muitos de seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus os 12: porventura, queres também vós os outros me abandonar, retirar-vos daqui? Verso 68, respondeu-lhe Simão: Senhor, para quem iremos nós, se somente Tu tens as palavras de vida eterna? Sabe, querido, deixa eu te falar, não tem outro lugar para você voltar mais. Você está estragado para o mundo. Você está estragado. A galera que você andava antes, não adianta mais você querer colar com eles. Eles vão te rejeitar. Por quê? Porque você ouviu palavras eternas. Você não tem mais para onde voltar, você agora só tem o Senhor Jesus. E glória a Deus por isso, porque deixa eu te falar, não tem lugar melhor, não tem lugar mais seguro. Deixa eu te falar, tudo que nós fazemos aqui e edificamos aqui, vai ficar aqui mesmo. Nossas faculdades, nossas empresas, eu não estou falando que você não tem que ter, misericórdia, eu também sou um desses, sonhadores, empreendedores, universitários trancados pela metade, aleluia. Eu também sou um desses, mas deixa eu te falar, muitas das coisas que nós vamos aprender nas faculdades da vida, nós nunca vamos usar. Tem coisas que eu falo assim, meu Deus, eu nunca vou usar isso. Aquelas coisas, tipo aquelas coisas do ensino médio, fórmula de Bhaskara, que você nunca vai usar. Mas deixa eu te falar, essa mensagem é a mensagem que você vai ter que usar todos os dias. Esse lugar que eu estou te falando, é um lugar que você precisa saber todos os dias, porque se der ruim, você vai saber o endereço certo e qual porta você vai ter que bater. Deixa eu te falar, esse é o lugar, esse é o lugar geográfico mais seguro para estarmos, é no amor de Jesus, é debaixo de suas asas, é nos braços do Senhor, querido, não há lugar mais seguro. Em João 7,39, diz o seguinte: isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado ainda. Sabe, queridos, o lugar que o Senhor foi glorificado foi o mesmo lugar onde Ele foi crucificado, onde Ele fez o pagamento pelo meu e pelo seu pecado. Sabe, todas as vezes que o diabo vir te acusar, lembre-se do pagamento. Não sei se muitos aqui é igual a minha mãe guarda todos os pagamentos que ela faz, de água, energia, tudo, tem uma pasta lá antiga, ela morre de medo do cobrador vir cobrar, então o que ela faz? Ela guarda tudo, para se um dia o cobrador chegar lá, ô dona Maria, a senhora está devendo, ela fazer o quê? Ela lá na pasta que está debaixo do colchão, lá 1000 anos, fala, tá pago aqui, ó, não me cobre. Deixa eu te falar, queridos, a mesma coisa você precisa fazer quando o diabo vir te acusar, é você olhar para a cruz e falar, diabo, está pago, os meus pecados estão pagos, eu não preciso mais viver debaixo de condenação, eu não preciso viver mais debaixo de acusação, porque o Senhor Jesus pagou todos os meus pecados. Sabe, querido, é uma base legal. Não pense que Deus fica brincando de perdoar os seus pecados, ou que Deus finge que esqueceu os seus pecados. Não, é uma base legal. Ele precisava ter sua justiça satisfeita, Ele teve tudo isso em Jesus Cristo. Ele teve o pagamento de todos os nossos pecados em Jesus Cristo. Palavras únicas. Nós também transmitimos graça quando nós transmitimos as palavras únicas de Jesus. Lá em João 7, 45 e 46, João 7, 45 e 46,
querido, Jesus era a graça encarnada. Ele falava coisas que para um humano eles ficavam deslumbrados. Nós não conseguimos compreender todas as palavras de Jesus, porque Ele é a graça encarnada. Veja só o que está escrito: voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não os trouxestes? Responderam-lhe eles: jamais alguém falou como este homem. Os caras foram prender Jesus, mas quando chegou lá ele estava pregando, estava falando umas palavras tão poderosas que eles falaram: como é que a gente prende ele? É o amor encarnado, é a graça encarnada. Como que eu posso prender o amor, meu Deus do céu? Como? Sabe, nós temos provado que as pessoas vêm aqui em nossas células, vêm em nossos cultos e falam: eu nunca ouvi uma mensagem dessa, eu nunca ouvi ninguém falando assim, porque é o próprio Jesus falando, é o próprio Jesus falando ao coração de cada irmão que entra por essa porta. Palavras únicas, aquilo que eu estava na sala ali, eu vi no Felipe dando aula do cursão, aula muito poderosa, professor abençoado, ele falando, ensinando os irmãos a serem dirigidos pelo Espírito, ele falando: olha, você não se esquece quando Jesus fala contigo, você não se esquece quando o Espírito Santo fala contigo. Por quê? Na hora eu lembrei que eu tinha anotado isso, porque é muito doce, é muito agradável. Sabe, eu lembro das palavras que o Senhor liberou na minha vida quando eu tinha 8 anos, queridos, porque são palavras únicas. São palavras únicas. Que nesses dias o Senhor possa liberar cada dia mais uma porção de amor ao seu coração, e você possa compreender e desfrutar desse amor, esse amor que é violento, esse amor que não tem explicação, esse amor que não faz sentido. Não faz sentido algum, porque a gente fala muito de reciprocidade, né? Mas como que tem reciprocidade nesse amor? Porque muitas vezes ele nos ama tanto, e nós não conseguimos corresponder a esse amor à altura. Até para amar, a gente ama pouco. E é por isso que a nossa vida deve estar totalmente firmada somente no amor de Jesus. Amém, queridos? Essa é a nossa mensagem, queridos. Nós não vamos nos cansar de falar essa mensagem para você. Isso não é uma teoria da graça. Isso não é algo que a gente leu na Bíblia e achou bacana. Não, vamos pregar. Não. Isso é o próprio Jesus. A graça é o próprio Jesus encarnado. Sabe, eu quero falar para você, te contar uma história. Não vai dar tempo de eu ler todas as referências bíblicas, por conta do nosso horário. Mas deixa eu te falar. Você é bom de Bíblia, você vai lembrar. Você lembra de Jesus no Getsemane, quando estava prestes a ir para a cruz? E ele orou ao Pai, e disse: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E a Bíblia conta que Jesus orou por 3 vezes. E o número 3 é só uma referência para falar que ele orou até ele receber uma resposta do Pai. Sabe, muitas pessoas vão falar assim: olha, Jesus foi pego de surpresa ali, ele estava pedindo para Deus passar dele a cruz. Igual me perguntaram esses dias atrás: Marcos, quem matou Jesus? É uma boa pergunta, né? Marcos, quem matou Jesus? E eu falei: olha, realmente é uma boa pergunta. Porque deixa eu te falar, Jesus é o verbo da vida. Ninguém poderia o matar. Ele se entregou, ele entrou na morte, se eu posso dizer assim. Porque eu não sei se você lembra quando os soldados chegaram para prender ele e falaram: quem é Jesus? E ele levantou e falou: sou eu. E fala que os soldados caíram. Ele era muito poderoso, irmãos. Então o soldado levanta e fala: quem é Jesus? Ele fala: sou eu. Os soldados caem novamente. Então ele teve que ir em silêncio. Ele se entregou totalmente. Então ele decidiu entrar na morte. Ninguém poderia matá-lo. Então Jesus no Getsemane, ele ora até o Pai falar com ele. Fala: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. A Bíblia fala que ele suou sangue, ou parecia ser sangue, ou ao menos aos olhos das pessoas que estavam ali, era sangue. A ciência explica isso, fala que pessoas que antes de morrerem passaram por um terror, um pânico muito terrível, que elas transpiram, seus poros se abrem e elas sangram. E Jesus estava sentindo isso. E a Bíblia conta que Deus,
Ele era um Deus que ele tinha na sua mão um cálice. Muitos vão falar que era a cruz, mas eu não penso que o meu herói, o herói dos heróis, ia ter medo de uma cruz, queridos. Sim ou não? Não. Durante a história, você vai ver que muitas outras pessoas morreram de maneiras terríveis. O cristianismo sempre foi muito perseguido, e por isso sempre cresceu, porque sangue de crente é um sangue sementeira. Quanto mais mata, mais cresce. Aleluia por isso que esse evangelho chegou até nós. Então, queridos, a Bíblia vai falar, Salmo 75, que Deus, ele tinha um cálice na mão, era um cálice da ira, que Deus dava para as nações quando ele ia julgar aquela nação por seus pecados. Então era justo. Deus tinha a lei para aquele povo não cumpria, e Deus vinha e julgava aquela nação. Ele dava daquele cálice para aquela nação tomar. E você vai ver isso durante várias vezes na Bíblia. Você vai ver Deus dando do seu cálice para Sodoma e Gomorra, Deus fazendo isso lá no dilúvio. Então, o que Jesus estava falando para o Pai passar dele era muito mais profundo do que a cruz. O que Jesus estava falando era: Pai, tem alguma maneira de eu passar por isso sem provar da sua ira? E eu imagino, isso agora é elucubração minha de teólogo louco, eu imagino o Pai chegando para Jesus e falando: Filho, se você não beber desse cálice, teremos outras Sodomas e Gomorras. Se você não beber desse cálice, teremos outros dilúvios. E eu não tenho dúvidas, querido, que Jesus, sendo Deus, Ele viu você. Ele viu você aqui nessa noite. Ele falou: Pai, se é esse o pagamento, eu tenho que provar da sua ira, eu bebo esse cálice. Sabe, queridos, não pense que Jesus, Ele te ama de maneira abstrata, Ele te ama no todo. Não, a Bíblia fala que Ele chama as estrelas por nome. Um Deus que criou os micro-organismos, toda a complexidade do universo. Você acha que Ele não conhece você? Ele te conhece no teu íntimo. Ele não te ama de maneira distante. Sem dúvidas, quando Ele pegou aquele cálice, que era o cálice que depois lá na frente Ele vai falar: Pai, por que me abandonaste? É porque Ele provou da ira de Deus. Foi a única vez na história que o pai e o filho se separaram, e tudo isso por amor a você. Ele teve o pai virando as costas para ele, porque Deus não conseguiu ver. Eram tamanhos pecados. Pese o sofrimento de Jesus pelos pecados da humanidade inteira, queridos. O pai virou as costas para ele. Mas deixa eu te falar, hoje o Senhor está satisfeito com você. Hoje Ele está alegre com você, porque o pagamento foi feito. O pagamento pelos nossos pecados foi feito. E é por isso que no Velho Testamento, quando Moisés ia subir para o monte, Deus falava: epa, não pisa aqui não, porque aqui é santo. Mas agora no Novo Testamento, a palavra é: entrem com ousadia nos santos dos santos e me contemplem. É por isso que o véu se rasgou, porque agora você pode ter livre acesso ao Pai. Não tem mais essa de: ora lá por mim, você intercede por mim. Não, agora você pode contemplar o Pai com essa base legal, que o Filho pagou tudo, pagou todos os nossos pecados, queridos, passado, presente e futuro. Porque o tempo dele não é o mesmo tempo que o nosso. A gente só perdoa as pessoas das coisas do passado, né? O que ela fez agora para trás. O que ela fizer para frente, ela vai ter que pedir perdão. Mas Deus não, porque o tempo dele não é o mesmo que o nosso. Deus, Ele vive na eternidade. Então por isso que no começo eu falei que nós não conseguimos surpreender a Deus com nossas falhas. Queridos, que nós possamos mais do que nunca estar firmados nesse amor. Que nós possamos viver uma vida cristã muito mais alegre, quando nós conhecemos e provamos desse amor. Sabe, no amor do Senhor tem espaço para os que falham. Como eu falei, Ele não foi pego de surpresa. Ele escolheu e escolhe te amar todos os dias. Você não pode pegar Deus de surpresa. Ele vai te amar todos os dias. Todos os dias da sua vida. Marcos, mas eu não sinto que Deus me ama. Sabe, a Bíblia vai falar, ela sabia que nós teríamos esses questionamentos. E é por isso que Ele vai falar: nisto Deus prova o seu amor.
tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nisso já está a prova de Jesus, queridos. Ele te amou, Ele se entregou, Ele decidiu se entregar por mim e por você. E não foi de maneira aleatória ou abstrata. Ele te conhece. Às vezes você pode pensar, não, Marcos, é porque Ele não me conhecia, por isso que Ele se entregou. Não, Ele te conhecia sim, Ele te conhece. Sabe, e para finalizar, eu queria te lembrar de uma história que é a que eu mais gosto na Bíblia, das parábolas de Jesus. É a que eu mais amo, a parábola do filho pródigo. Eu só vou citar para você. Tinha 2 filhos, o mais novo pegou o dinheiro do pai, saiu, torrou tudo, pediu para o pai morrer, porque ele pediu herança antes. Então ele vaza, torra o dinheiro. No final que ele gasta tudo, dói o estômago, ele lembra que na casa do pai dele tem comida. Então ele decide voltar, não é nem porque ele ficou arrependido do que ele fez com o pai, é porque doeu no estômago. A gente quando está com fome a gente lembra de muitas coisas, não é? E ele lembrou que na casa do pai dele até os trabalhadores tinham comida boa. Então ele volta. E a Bíblia fala que quando ele decide voltar, a Bíblia fala que o pai vê ele de longe ainda. E o pai corre. Jesus, quando ele falava por parábolas, ele se situava. Então ali o pai era o próprio Deus, era o próprio Jesus. Então é o único texto da Bíblia que fala que Deus correu. Querido, porque quando você fala assim, eu vou contemplar o Senhor, Ele já está perto de você. Quando você fala, eu vou te buscar, o Senhor corre. Ele não ficou parado esperando. Eu até brinco, eu não gosto muito desses teatros que mostram Jesus esperando assim, né? Os demônios detonando a pessoa e Jesus olhando assim, tipo passivão. Não, Jesus ele não fica passivo com a sua dor. Ele sente a sua dor. Então ali, quando o filho decide voltar, o pai corre. E o abraça e o beija. E manda dar banho no menino. E manda botar um anel no dedo, trocar as sandálias. Ou melhor, colocar as sandálias. Mas você lembra como que a parábola ela finaliza? Ela finaliza com o pai insistindo para o filho mais velho entrar na casa. Sabe, e nisso Deus revela o seu coração. O coração que Ele quer todos os filhos dentro de casa. O pai só vai estar completamente satisfeito quando tiver todos os filhos dentro de casa. Então, queridos, que nós possamos mais do que nunca transmitir essa graça que nós temos recebido do Senhor. Sabe, porque isso vai precisar de nós uma porção de fé maior. Porque às vezes você me ouve aqui e fala, nossa, isso é muito bom ser amado, é muito bom ser agraciado por essa mensagem. Mas nós precisamos transmitir essa mensagem lá para fora. Nós precisamos transmitir essa mensagem para os que estão perdidos. Sabe, se nós passarmos ali fora e nós formos fazer uma pesquisa de quem são os crentes para eles, eles vão achar que nós somos pessoas que querem matá-los. Vai sair todo tipo de resposta. É o pessoal que se acha bom demais. É o pessoal que acha que porque eles vão lá naquela igreja são melhores do que nós. Porque essa é a realidade que eles conhecem. Mas a realidade que eles conhecem é que Jesus falou, que eles precisam conhecer, é que nisso saberão que são o meu povo, porque vocês amam uns aos outros. Sabe, nós só conseguimos amar uns aos outros, queridos, se tiver graça. Porque nós somos muito diferentes uns dos outros. E não são as nossas afinidades particulares que vão nos fazer caminhar juntos, acredite. Tem gente que gosta de sushi. Eu odeio sushi. Nada contra os militantes do sushi. Mas o que vai nos fazer andar juntos e caminhar num só propósito é para onde nós estamos indo. É saber que nós temos o mesmo Pai. É saber que nós proclamamos a mesma fé. É saber que nós vamos passar a eternidade com Jesus. Isso é o que nos une, querido. E é isso que nós precisamos transmitir para o pessoal lá de fora. Sabe que quando as pessoas ouvirem falar de Jesus, elas saibam: ei, Jesus pagou um preço por mim e por você. Eu sei que Jesus te ama. As pessoas elas fizeram disso um bordão tão banal. Mas querido, deixa eu te falar, essa é uma verdade eterna, que Jesus te ama com todas as suas forças, com esse amor violento, esse amor que não é lógico, esse amor que não tem como
a compreensão humana defini-lo. Na célula ontem eu dei um spoiler dessa mensagem, eu falei, fale uma palavra, o que é a graça para você? E não tem como. Por quê? Porque quando você encontra esse amor, você se deslumbra. Você se deslumbra com esse amor. E como eu falei, tudo perde o seu valor, perde o brilho. O pecado que você tinha de estimação, que você guardava lá na sua despensa, vai embora. Por quê? Porque os seus olhos contemplaram a eternidade. Os seus olhos foram cravados em Jesus. Amém, querido? Fique de pé nessa noite, em nome de Jesus. Sabe, se eu puder cravar uma mensagem no seu coração, escrever uma mensagem no seu coração nessa noite, é a mensagem que o Senhor te ama todos os dias. Por que todos os dias, Marcos? Porque todos os dias as circunstâncias elas podem tentar colocar esse amor em xeque. As circunstâncias podem vir e tentar fazer você duvidar desse amor. Mas deixa eu te falar, nesse amor não há espaço para dúvidas da parte de Deus. Nós que duvidamos muitas vezes. Mas deixa eu te falar, o Senhor, Ele te ama da medida completa. Ele não te ama menos quando você erra, e nem te ama mais como você acerta. Ele te ama. Sabe que mais do que nunca os nossos olhos possam estar fixos em Jesus. Não sei se você lembra da história de Pedro, que quando ele olha para Jesus, ele anda sobre as águas. Quando ele olha para a circunstância e tenta medir o amor de Jesus, ele afunda. Sabe que mais do que nunca nós possamos estar com os olhos fixos em Jesus, porque assim nós vamos conseguir andar por cima de qualquer circunstância. Amém, queridos? Por isso eu estou aqui de convidar você a fechar os seus olhos e você fazer essa oração de entrega ao Senhor. Falando, Senhor, obrigado por esse teu amor. Senhor, que eu possa contemplar esse amor todos os dias da minha vida. Senhor, que eu possa, Senhor, estar com os meus olhos fixos em Ti. Senhor, obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado porque eu sei que eu não mereço, mas ainda assim o Senhor me ama. Senhor, obrigado porque eu sei que não depende da nossa performance. Não depende, Senhor, se eu falho ou não falho, mas o Senhor me ama incondicionalmente. Senhor, obrigado pelo teu amor que não é lógico. Esse teu amor, Senhor Jesus, que é capaz de cobrir a multidão de pecados, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque com as minhas falhas eu não posso te surpreender. Obrigado porque no teu amor, Senhor, há espaço para aqueles que falham. Obrigado, Senhor, que em nome de Jesus nossos olhos possam estar cravados nesse amor, que os nossos olhos possam estar cravados em Ti nesses dias, papai. Em nome de que nós possamos transmitir essa graça poderosa, transmitir o Teu amor. Em nome de Jesus, que nós possamos ser uma fonte que transborda na vida das pessoas que estão lá fora, que nós possamos ser uma fonte que transborda nas faculdades, que transborda nos trabalhos, que transborda em nossas amizades, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, que essa revelação possa ser uma realidade todas as manhãs em nossos corações, que essa revelação possa ecoar pelos séculos dos séculos, que nós somos filhos e filhos amados do Senhor. Oh, Jesus. Vamos declarar uma canção. Prostrado outra vez, Contemple esse amor, queridos. oferecendo tudo a Ti, pela graça que me salvou.